presentes, mas que gostariam de nos assistir pela internet. Então, hoje nós vamos ter a palestra e uma interação com o Laércio, um grande professor aqui de São Bernardo do Campo, que depois eu peço a ele que fale um pouquinho sobre a sua passagem, né, desde um trajeto aí, fazer um currículo bem pequenininho para nós entendermos melhor a sua condição. E hoje, eu não lembro, qual é o tema mesmo? É saúde? Ciência e saúde. Ciência e saúde. Então, o Laércio hoje vai nos prestigiar com esse tema e eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui com uma outra visão, um outro olhar para nós mesmos, saúde, né? E que a gente possa, então, vamos nos preparar, fazer uma oraçãozinha bem rápido, para que os nossos benfeitores, nesse instante, possam também estar conosco. Tenho certeza que no mundo espiritual a casa está lotada, tá certo? E que a gente, né, tem esse compromisso e vamos em frente com ele. Então, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade de aqui estarmos nesse sábado, onde teremos uma palestra bem interessante, que vai acrescentar muito para nós encarnados e desencarnados também. E assim, com os nossos corações direcionando ao nosso querido Mestre Jesus, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Com muito prazer, com muito carinho, Laércio. Eu vou fazer pergunta, mas é para fazer, né? Melhor ainda, né? Quanto mais perguntas tiver, melhor. Bom, gente, é o seguinte, eu sou formado em biologia, matemática, pedagogia, um monte de curso que eu acabei fazendo no decorrer da vida, né? E, na realidade, tive a oportunidade de me aproximar muito dessa área também médica, de pesquisa, né? A vida vai levando a gente, né, para algumas coisas. Eu trabalhei no Instituto Butantan, com animais peçonhentos, cobra, escorpião, aranha. Depois fui para um laboratório de pesquisa. Nesse laboratório de pesquisa trabalhamos com vacina contra a febre aftosa, a doença que dá em gado. Aí trabalhei um bom tempo lá, e aí lá na década de 90, aí eu fui para o magistério. Aí dei aula num monte de escolas de São Bernardo, Santana, tudo quanto é lugar, né? Santo André, não sei o que. Então, aí praticamente segui a carreira só de professor. E hoje nós vamos falar, primeiro nós vamos começar a falar sobre um pouco de ciência, né? Então vamos começar. Vocês já imaginaram, se nós vivêssemos, não é que não vivemos, mas vamos pensar hoje, há 200 anos atrás, como seria a nossa condição, né? Há 200 anos atrás, as pessoas viviam muito pouco. Por quê? Não tinha saneamento básico, não tinha higiene adequada em qualquer parte do mundo. Eu só estou falando há 200 anos atrás. Não estou falando há 500 e aí para trás. Então, se vocês pensarem 200 anos atrás, você não tinha uma anestesia, você não tinha um remédio para dor de cabeça, você não tinha praticamente nada que nós temos hoje para nos aliviar as nossas dores. Ou seja, primeiro, se o cara nasceu em berço bom, ainda tinha uns médicos ou barbeiros, como eram chamados, né? E que praticamente assim faziam sangrias.
Eles acreditavam muito na sangria. Como no interior, até hoje, aqui no interior, um animal está doente, muitos sitiantes vão fazer sangria no animal. Que aí tira um pouco de sangue, renova o sangue, aquela coisa toda, mas a sangria era o básico. O cara está passando mal há muito tempo, vamos fazer uma sangria nele. Então, cortavam a veia e deixavam o cara sangrar um pouco. Então, se nós voltássemos a 200 anos atrás, só 200, porque depois começou essa ciência trazendo trazendo conhecimento. E aí, 200 anos, vamos supor, estava vendo lá um relato da peste negra em 1656, 1600, mais para trás. E nesse período, como que era lidado a peste? Nem sabia que existia bactéria. Eles acreditavam que era um fluido, alguma coisa que chegava nas pessoas. E quais eram os tratamentos? Ele era chá e nada mais. Tentava se isolar alguma coisa, mas não sabia o que era. Depois, lá para frente, depois de 1850, quando já descobriram as bactérias, tudo isso, aí as coisas começaram a ser entendidas. Que bactéria é uma coisa, vírus é outra, fungo é outro. Né? Quando a gente fala de bactéria é uma célula microscópica que dá para ver, dá para enxergar. Agora, quando eu falo de vírus, as vacinas estão aí, eles são submicroscópicos, ou seja, são extremamente pequenos. A maioria dos vírus nós nem conseguimos enxergar. E como a gente sabe que existe? Por reações químicas que foram desenvolvidas no processo. Então, hoje nós vivemos, estamos com dor de cabeça, vamos tomar uma dipirona, um paracetamol, está com a dor na coluna, aí toma um analgésico, mais um monte de coisa. Mas tudo isso não surgiu ao acaso. Praticamente nós vivemos um período das trevas, que era um período onde praticamente você só tinha a bezendeira, que também fazia a sua parte, fazia muito bem, né? Foi até perseguida durante muito tempo, e poucas coisas que praticamente iam te ajudar nos seus problemas de saúde. Aqueles que podiam pagar alguma coisa, né? Mas a maioria vivia numa miséria muito grande e morria muito cedo. A vida média era 30, 35 anos, o cara já estava dando tchau para esse mundo. E aí, as bases das ciências, ela começou a ser descoberta. As bases dos átomos, que eu não vou entrar no detalhe, a base de uma coisa ou outra, a teoria da evolução, né? A evolução não é a mesma evolução que nós falamos aqui no Espiritismo, né? Quando a gente fala de evolução no Espiritismo, a gente fala crescimento. No mundo biológico, evolução não significa necessariamente crescimento, é modificação. Uma espécie geneticamente se modificou. Se o ambiente favorece, essa espécie vai em frente. Se ele não favorece, essa espécie é eliminada. Entende? Então é um conceito um pouco diferente. Então, se a gente começar a olhar, a partir dessas bases da ciência, ela começou a ser construída. Aí nós começamos lá, na Primeira Guerra Mundial, um problema sério. Os caras, isso em 1918, tinha um problema lá na guerra, foi espetado com uma baioneta, levou um tiro, seja lá o que for, e o que vai fazer com esse cara? Tinha poucas coisas, mas já conhecia o éter. Não se esqueça que 200 anos antes de hoje, lá 1820 e pouco, tinha que amputar uma perna. Não tinha anestesia. Segura ele, amarra ele. E os médicos ficavam competindo qual tirava aquela perna mais rápido. Né? Então, corta e encerra o osso e faziam naquela época aquilo que o médico faz, né? Ele pinçava, para não ficar vazando o sangue, eles pinçavam as artérias, as veias, e ali antes de pinçar parava de sangrar. Aí eles costuravam, mas tinha uma pomadinha, tinha um antibiótico? Não. Aí dependia das condições da pessoa sobreviver ou não. Um dentista,
Um dentista, você está com aquela dor terrível, só tinha uma solução: tirar dente. O nosso alferes era um tira-dentes, né? Ele tirava. Era melhor tirar do que não tinha nem como tratar, né? E assim vai, imagine nós. Hoje você está com uma dor de dente, você vai no dentista bom. Aí o cara fala, ó, para me tratar seu dente, R$1.000. Ah, não tenho isso no bolso. Aí você ia no outro. Aí chegava um cara, mas todos esses caras que eram os tiradentes, eles costumavam ter um colar exibindo a quantidade de dentes dele. Então a experiência dele, ó, quanto dente esse cara é super experiente, né? Esse cara é super experiente. Aí como você tinha só 10 pau no bolso, aí você chegava naquele cara que tinha um dentinho pendurado. Quanto sai? R$10. É esse que eu vou. E o que eles iam te dar? Eles davam um conhaque, um conhaque, te amarrava a perna, braço, em cima de uma carroça. Eu não sei o tamanho do boticão, hoje o boticão que arranca o dente é pequeno. Agora o alicate antigamente. Então, graças à evolução da ciência, nós chegamos hoje. Estamos no ideal? Não, falta muito. Então hoje nós temos o celular, temos a TV, temos o automóvel, temos o rádio, temos toda essa modernidade, a luz chegando, que não existia, temos o ventilador. Nós temos uma grande quantidade de coisas que foi se descobrindo ao longo do tempo. E a ciência, ela foi trabalhando essas etapas. A ciência nunca tem fim. Veja bem, o celular, o smartphone que se usava lá em 98. Olha a evolução que ele teve até agora. Mas essa evolução parou. Nós vamos ter outras coisas no celular. Ou seja, ciência não existe o fim. Você chega até um produto, mesmo um produto para a nossa saúde. Ela chega até... chegou na dipirona, legal, já está ajudando bastante. Mas daqui a pouco um cara vai pegar essa dipirona e ela vai se transformar em analgésico que praticamente segure muito mais. Então a ciência não é uma coisa... inventaram o ventilador. Já está funcionando. Mas ela vai continuar ainda, até melhorar cada vez mais. Então a ciência, ela não tem fim. Mas como que se faz esse processo científico, né? Se a gente observar, Alexander Fleming era um pesquisador. Ele estava no laboratório dele, lá um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Aí ele estava no laboratório dele, trabalhando com bactérias, com fungos, né? E como que você trabalha em laboratório com bactéria para você não se contaminar? Você coloca fogo na tua frente e trabalha atrás. Se a bactéria passar de lá, ela morre no fogo. Então você manipula essas coisas dessa forma. Então tem mecanismo de você trabalhar com isso. Tá? Aí ele mexe num monte de placas lá, observando. Um dia, sem mais nem menos, ele olha numa das placas dele que tinha bactéria, ela foi contaminada por um fungo, né? Por que será? E ele viu que em volta desse fungo não tinha nenhuma bactéria. Ele falou, por que será? Ou seja, aquilo caiu no colo dele, né? Caiu no colo dele e ele enxergou. Quantos milhares de pesquisadores aquilo caiu no colo também e ninguém enxergou? Ele enxergou e falou, alguma coisa esse fungo está produzindo que mata essas bactérias. Foi o penicillium, a penicilina que nós temos hoje. Hoje já é mais sofisticado, tal, a coisa, e ela chegou, a partir da penicilina, o primeiro antibiótico, foi surgindo uma série de outros antibióticos mais artificiais do que o natural. E o penicillium a gente pega se você deixar um pão,
um pouco úmido lá no forno esquecido, daqui a pouco ele fica verde, fica azul, esverdeado. Aquilo lá é um fungo. Mas né? mal para a saúde? Não, ele não. Quando você pega um pão... Não, o melhor é tirar fora, porque ele tem toxinas. Essas toxinas podem prejudicar. Que nem, por exemplo, a gente fala muito do botulismo, né? Botulismo, teve até uma vez uma menina que saiu de uma escola, chegou em casa, abriu um vidro de conserva e pegou lá, tinha... palmito. E nesse palmito ela pegou aquele palmito, colocou, cortou e tal. Quando foi? Isso ela comeu às 11 horas da noite, às 23 horas. Quando era 2 horas da manhã, ela estava com dor de cabeça. Pediu para os pais levar no médico. Ou seja, depois, isso aí demora, não é de repente o médico vai tentar tirar a dor. Né? Mas internou. Até aí eles começaram a suspeitar alguma coisa no cérebro dela, aí retira um pouco de líquido da espinha, coloca para criar essa bactéria, não cria de um dia para o outro, cria assim assado tal, quando descobriram que era o botulismo. O botulismo não é a bactéria que provoca a doença, é uma substância que existe naquele meio. Se ela tivesse tempo, ela ia pegar aquele frasco mesmo, ia abrir, ia colocar na água um pouco aquecida, essa água aquecida ia destruir a enzima produzida pelaquela bactéria. Né? É uma coisa simples que mais tudo era. Hoje em dia é muito difícil. Aí foram descobrir, foram procurando, mas como que isso contaminou? Quando você lava os frascos, eles usavam na época, não sei se usa hoje, mas eles usavam muito assim, tipo soda cáustica para fazer a limpeza interna do vidro, né? Aí ficou um pouquinho dessa soda cáustica. A substância que eles colocam lá dentro com o palmito, ele é ácido, para manter as condições. Mas em contato com aquela pequena quantidade de soda cáustica, mudou o pH e formou, que é justamente essa toxina ali dentro. Então, para garantir é sempre bom, nunca abrir o frasco em nenhum lugar. É simplesmente, mesmo no frasco, coloca em banho-maria, dá uma fervura para evitar qualquer coisa nesse sentido. Mas hoje em dia é mais difícil. Mas são coisas que acontecem. E a ciência, ela vai caminhando. Ela vai desenvolvendo novos tipos de tratamento. Hoje, se a gente falar assim, eu tenho um problema, eu vou ao médico. Está resolvido o problema? Não. Não, porque nós ainda, se eu juntar todo o conhecimento médico, de tudo quanto é médico, ele não tem 100% de segurança na medicina. Porque nós não somos só anatomia, nós somos também fisiologia, ou seja, como as coisas acontecem no nosso corpo, né? Então, ainda falta muito. Aí você passa o maior especialista, não resolve. Aí você vai na bezendeira, ela resolveu. Né? Então, as coisas são nesse sentido. Então, a ciência, ela vai caminhando. Mas lá no passado, o que existia na ciência? Nós tínhamos a astronomia, que não era astronomia ainda, falava astrologia. Né? Para a ciência, a astrologia não tem significado nenhum. Tá? Então tínhamos a astrologia e as pessoas faziam previsões daquilo que ele interpretava. Hoje não, hoje nós temos a astronomia. E essa astronomia, ela foi conhecendo, e nós estamos conhecendo cada vez mais o universo. A ciência está caminhando, estamos muito longe de entender. Nós temos as ciências químicas, né, que vão desenvolvendo cada vez mais produtos, cada vez mais elaborados. Em cada ramo nosso, vocês viram que a primeira vez, quem veio aqui falar para nós, a Malu, e ela falando sobre o quê? O cuidado com a nossa cabeça, né? Às vezes nosso maior inimigo é o nosso pensamento. Ele cria mais problema do que existe na realidade. Né? E a gente alimenta ele, vai ficando invocado. Daqui a pouco você está brigando,
com ninguém, com você mesmo e com o seu pensamento. Você dá maior pau com ele. Você vê que passa gente na rua até discutindo, né? Está discutindo com ele. Então, ela falou sobre essa parte. O Valdeci, na última vez, falou da importância da fisioterapia, dos exercícios físicos, do desenvolvimento muscular, tudo isso. Mas por trás de cada um deles, que quando eu falar, existe muito estudo, muito aprofundamento na fisiologia, na anatomia, e aí vai na bioquímica e assim vai. Então a ciência, ela está justamente aí para nos ajudar. Ela está aí, mas não vamos imaginar que está tudo resolvido. A ciência, paulatinamente, ela vai aprendendo uma coisa, vai aprendendo outra, e assim vai. Nós somos um ser vivo. Tudo começa lá no útero materno. A mulher tem o óvulo e o homem tem o espermatozoide. Na hora que o espermatozoide penetra no óvulo, são milhões de espermatozoides, mas só um entra. A gente fala, pô, mas para que tanto? Né? Um monte lá, mas só um entra, um espermatozoide entra. Aí vai pegar a bagagem genética da mãe, vai pegar a bagagem genética do pai, e aí vai formar nós. Nós somos seres únicos. Não existe dois Laércio na face da Terra. Não vai ter dois Aidar na face da Terra. Ele traz a informação do pai, da mãe, dos avós de cada lado, ou seja, desde o começo da humanidade, ele traz uma bagagem genética que chegou nele hoje. E cada um de nós assim. Então nós já somos especiais porque na realidade nós somos um ser que foi construído ao longo dos milhares de anos. Né? Tem até pessoas que têm, pelos estudos lá, que os homens de Neandertais, que viveram antes, praticamente 700 mil anos atrás, praticamente ainda tem material genético nele e muitas pessoas da população. Bom, aí é uma outra discussão. Mas se a gente notar, nós somos esse ser. Aí essa uma célula, pequenininha, lá já nas tubas uterinas, ele vai indo e já vai se dividindo, forma 2 células, forma 4, forma 6, forma 8, será que é você? Tá? Aí chega no útero e implanta no útero. Quando ele implanta no útero, aí começa a acelerar mais essa produção de célula. Vai produzindo, até os 3 meses você é um embrião, mas já está formadinho. 3 meses, você é apenas uma criança praticamente em formação. Mas você já tem cérebro, tem coração, já tem quase tudo que você tem. Aí ao longo do tempo, vai passando, você passa para o período já mais do fetal, que é justamente aquele período onde essa criança só vai crescer em tamanho. Os órgãos vão crescer. Normalmente lá no útero nós somos mais cabeçudos, né? A cabeça ela desenvolve bastante. Depois você pode ver que todo bebê que nasce, ele tem uma cabeça um pouquinho maior. Depois que nasceu, aí ele vai seguir a jornada dele. Então, se vocês olharem, cada etapa desse desenvolvimento, houve alguma... como fala? Quanto tempo será que o homem precisou para chegar a esse ponto? Sendo que em 1800 não se acreditava. Em 1800 ainda falava assim, quem gera o filho é o homem. O espermatozoide vai lá dentro, é ele que cresce. Então, o filho é do homem. Inclusive, tinha aquela cobrança, né? Mas, assim, simplesmente ele dava o material genético. Não existia mistura da mãe. E hoje, né, sabemos que existe a mistura da mãe e do pai. E, praticamente, era comum o homem falar assim, eu quero um filho homem. Porque achando que quem determinava o sexo da criança era a mulher. E hoje a gente sabe que não, né? Nós temos
nós temos entre os espermatozoides aquele que vai determinar se é menino e se metade dos 250 milhões, 125 milhões vai determinar se é menino e 125 milhões vai determinar se é menina. E assim nós chegamos ao o que nós somos hoje. Nós somos um monte de células, estou falando espiritualmente, hein? Vai ser um monte de células e elas vão passando. A nossa vida, com o passar dos anos, problemas vão surgindo. Às vezes você fala assim, pô, eu sou um cara que me cuido violentamente. Eu faço de tudo, não sei o que lá. E de repente aparece uma doença. Tá? Não se esqueça que você tem uma bagagem genética. E nessa bagagem genética, às vezes você tem, tenho diabetes, sei o que lá. Mas essa diabetes veio geneticamente escrita para você já na bagagem que seu pai ou sua mãe passou para você. Então nós temos as doenças hereditárias. Então nós carregamos um monte de problema. É que nem nós estamos conversando recentemente com um amigo nosso, que na realidade ele sempre se cuidou a vida inteira. Sempre. Academia, cuidar, não sei o que lá, alimentação, não sei o que lá. De repente, aí questão de 2 meses atrás, ele descobre que ele tem uma doença autoimune, tipo degenerativa. Hoje, ele não tem força nenhuma no braço. Primeira coisa que o médico falou: para de fazer exercício. Nenhum. Porque o seu problema vai aumentar. Para você ir adiante, não ficar parado numa cama 24 horas, você tem que proteger cada bainha de mielina. Uma doença que pega o sistema nervoso, o neurônio, e não forma uma bainha de mielina. Não existe tratamento para isso. Né? É uma degeneração, praticamente vai perdendo. Hoje ele falou, pô, eu de repente comecei a ver que o meu braço direito não estava mais segurando mais nada. Em questão de 1 mês ele já não consegue segurar um copo. Né? Então, e ele fazendo exercício. Mas aí o médico falou, nesse caso, não pode fazer nada. Só tem remédio para retardar e ele ajudando. Fazendo uma caminhadazinha que leve, alguma coisa. Então você nota, aí você fala, de onde que vem isso? Um cara que se cuidou. Ele trouxe isso na bagagem genética dele. Ou do pai, ou do avô, ou da avó, ou da mãe, da bisavó, seja de onde que foi, mas trouxe de alguém. Então, a ciência, ela vai caminhando. Não vamos esperar que a medicina, eu sempre considero assim, olha, Deus, né, colocou anjos na Terra. Tem vários tipos de anjo, tá? Mas a medicina é um. Pensa bem, às vezes nós estamos com uma dor terrível. Aí chega lá, os caras têm uma injeçãozinha milagrosa, às vezes não resolve, né? Às vezes não resolve. Então, uma injeçãozinha que nos tira daquele sofrimento de imediato. O especialista vai tentar achar o seu problema, mas pode ser que ele não ache. Pode ser que não tenha nenhum medicamento para aquilo. Né? Então, são anjos que na realidade estão aqui na Terra para o quê? Tirar aquela pessoa do sofrimento. Estou falando do médico, estou falando do psicólogo, estou falando do fisioterapeuta. Todos estão numa missão aqui. São pessoas que estão aqui para cuidar de outras pessoas. Às vezes tem algumas pessoas que não entendem, que tratam de qualquer jeito. Porque qual o melhor médico do mundo? Qual o melhor profissional do mundo? É aquele que te recebe muito bem e entende o seu sofrimento. Porque ele está tão acostumado a pegar um monte de jeito daquele jeito, depois que ele não entende aquele momento que você está passando. Às vezes aquele momento é terrível, gente. Né? Será que tem solução ao meu problema? Será que não tem? Por que não começou o tratamento? E não sei o que lá. Mas na cabeça dele, ele está lidando com tantas pessoas que ele está seguindo apenas uma sequência. Mas o certo é tentar sentar com a pessoa, ouvir a pessoa, para, primeira coisa, acalmar ela perante o problema. É o primeiro momento para a cura.
E segundo, começar a agilizar. A gente não entende às vezes. Porque o cara acostumou tanto, passa injeção X, passa injeção Y, passa não sei o que lá, não sei o que lá. E ele esquece de olhar para o rosto da pessoa e sentir o sofrimento que ele está naquele exato momento. Mas, infelizmente, é assim que segue. Por isso que a gente tem que... Mas nenhum médico vai te solucionar tudo. Quando você fala, eu tenho um problema X, tem N remédios. Quando a gente fala dos remédios, existia praticamente, assim, se a gente notar, existe um livro base que praticamente, assim, ele traz uma média de tudo quanto é remédio. Tem. De tudo quanto é remédio, tem assim uma fórmula básica, né? E a partir daquilo, ele começa simplesmente, os laboratórios, eles fazem uma pequena modificação e transformam em outro medicamento, dá um nome para aquele. Então, na farmácia você chega, um analgésico, tem 200 analgésicos. Qual o princípio ativo? Ou é paracetamol, ou é dipirona, ou é AS, ou um outro 5, 6 produtos que praticamente levam o nome daqueles 400. Então existe um livro base dos produtos no mundo todo. E os laboratórios, eles vão criando o seu próprio produto. E assim vai. Então nós estamos caminhando aí. A ciência tem muito chão pela frente. Nós estamos falando ciência no nosso corpo. Não vamos esquecer que, por exemplo, quando a gente olha uma planta, ou um animal qualquer, que a gente possa falar assim, eles também têm a sua célula, são seres vivos. Aí você fala, uma planta é um ser vivo? Uma planta é um ser vivo. Ele não tem as mesmas características nossas, mas é um ser vivo. Então tem lá o pessoal da botânica que vai estudar como que ela cresce, como que ela faz, como que ela deixa fazer, não sei o que lá. E aí tem um botânico que passa 50 anos estudando, se pergunta algumas coisas para ele, ele fala, não sei. Falta muito a aprender. Mas graças a esse conhecimento, aí vieram os agrônomos e conseguem produzir uma grande quantidade de alimentos. Não se esqueça que, se nós voltar à nossa infância, você ia ver um pé de milho, naquele pé de milho tinha 3 espiguinhas pequenas, você abria, debulhava e ainda faltava um monte de milho lá no meio. Hoje não. Hoje você planta o milho híbrido, que levou 50 anos para um japonês desenvolver esse milho híbrido. Esse milho dá um pé maior, no mesmo espaço maior, 5 espigas desse tamanho, tudo cheio. Então, graças ao conhecimento da ciência, levou a maior produção de alimentos. Um pé de laranja, produzia não sei quantas caixas na nossa infância. Hoje ela produz 10 vezes mais caixas. Mas por quê? O homem dominou as técnicas de produção daquela laranja, da soja, enfim, uma série de coisas, né? E hoje tem os alimentos aí transgênicos, qualquer hora a gente fala sobre isso, que é bem interessante também. Então vocês notam que a ciência vem caminhando paralelamente ao nosso estado. Eu estou falando, depois o Aidar fala espiritualmente. Eu só estou falando praticamente, se você vê toda essa evolução que nós estamos falando a física, tá? Às vezes uma pessoa, ela tem um problema psicológico. Onde começou esse problema psicológico? Lá na infância dela, né? E às vezes se não foi em outra encarnação ainda, né? Normalmente, né? Um dia que você puder lembrar, leia um livro, não sei se chegou a ler, Psiquiatria em Face da Reencarnação. Dr. Inácio Loyola. Nossa, você vai amar. Aí você vai ver nesse livro, é difícil de achar, mas esse livro ele traz alguns problemas com problemas reencarnatórios severos do passado e chegando até hoje, né? Mas qualquer hora você dá procura esse livro que vale a pena. Então, se a gente notar, aquele problema que aquela criança tem, se não for da outra, começa na infância. Como ele foi cuidado, como foi com carinho, foi com amor, não foi com amor, não sei o que lá, para chegar até hoje. Então, as ciências médicas, quando eu estou falando de ciências médicas, é tudo aquele que cuida do nosso corpo. Sendo psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfermeiros, já caminha.
Então hoje nós estamos vivendo um paraíso na Terra. Muita gente pensa assim, né? Em 1940, qual que é a idade média do brasileiro? 45 a 50 anos. Média. Alguns sobreviviam mais. Aqueles que não tinham nenhum problema de doença, ficavam aí. Aqueles que tinham uma doença qualquer no meio da história, já ia embora. Por que morria muito? Ele tinha uma alimentação, mas era natural. Sim, mas uma água não tratada. Ele praticamente assim tinha poucos hábitos de higiene. Não tinha a facilidade que nós temos. Uma pessoa com pressão alta conseguia passar dos 50 anos? De jeito nenhum. E o pessoal usava muito sal. Então o cara tinha um AVC, tinha um infarto, alguma coisa. Então, hoje o cara está com pressão alta, toma um remédiozinho, tal, fulano, você toma aquilo e vai vivendo. E nós estamos, nunca a humanidade está vivendo tanto como nós estamos vivendo hoje. A Europa está, a média deles, aqui no Brasil, acho que a média agora é 72,8. O INSS não gosta muito disso, não. O pessoal está vivendo mais. Mas na Europa já chegou a 86 anos a vida média do sujeito. Pelas condições adequadas de tratamento de água, atendimento médico, uma alimentação mais equilibrada. Então, tudo isso ainda vai caminhando. E a ciência, paralelamente, vai fazendo a sua contribuição. Mas quando nós falamos de ciência, só para a gente encerrar, na cabeça de um cientista, ele olha assim, ele está olhando uma árvore, caiu uma folha, para 99,9%, aquela folha caiu. Para aquele botânico que estuda a planta, ele vai fazer a seguinte pergunta: por que a folha caiu? Porque tem que cair. Não, não é assim. A cabeça científica não pode ser assim. Aí ele começa a estudar por que aquela folha cai. Ele vai começar a estudar as folhas que caíram, tamanho, qual o peso dela, e não sei o que lá, não sei o que. Ele vai começar a medir as condições para aquela folha. Não bateu vendaval nenhum, mas caiu a folha. Aí ele vai estudar aquela folha daquela espécie, ele vai medir, ele vai quantificar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, para depois ele inferir hipótese. O que é uma hipótese? Normalmente ele vai falar, o problema, ela cai por causa disso. Mas isso é uma opinião. Isso não tem validade nenhuma na ciência. Eu vou ter que criar um experimento que comprove aquilo que eu imaginei. E se você cria o experimento e depois não acontece, o que significa? Está errado o experimento? Não. Talvez, está errado a sua conclusão? Não, talvez você tenha que bolar um outro. E ao longo, às vezes, uma pessoa começa uma pesquisa hoje, que nem eu falei do milho híbrido, foi 50 anos de trabalho de uma pessoa, dia após dia, para chegar a uma conclusão final. E na ciência também, nada acontece de repente, a não ser no Fleming, quando ele descobriu a penicilina. Ali aconteceu e ele conseguiu observar. Mas os acontecimentos, eles vão ter que passar no crivo do experimento. Passou no experimento, aconteceu? Não está dizendo que está certo. Como hoje a discussão maior, hoje em dia, que a gente fala que o nosso universo começou há 14 bilhões de anos e meio de anos atrás, no Big Bang. Uma grande explosão, E ainda continua. Dá para a gente falar horas sobre isso. Mas hoje já tem pesquisadores que falam, não. Essa criação ela é o começo de uma destruição do que existia antes, Então hoje o conhecimento vai ampliando cada vez mais. Mas na cabeça do pesquisador, ele tem que te provar. Então, nós já fizemos isso uma vez, Se eu pegar, soltar esses 2 livros, qual cai primeiro no chão? Mais pesado. Qual cai primeiro?
esse que é mais pesado ou esse que é mais leve. Então, aí você vai entrar na questão da área aí, né? Que tem um maior. Mas aqui dá para descer. Se eu soltar, qual vai cair? Mais pesado ou mais leve? Primeiro no chão. Eu não vou soltar o livro, mas se eu conseguir soltar no mesmo tempo, esse vai cair os dois juntos. Não pode cair o mais pesado. Se eu pegar essa cadeira e colocar isso, eles vão cair juntos. Esse não vai cair primeiro. Se eu pegar um paralelepípedo aqui na mão e soltar os dois, eles vão cair juntos. Estou falando. Eu tive uma aula de física no passado. Eu vou só recuperá-la, né? Onde o mestre lá dizia que se eu tenho 1 quilo de algodão e 1 quilo de arroz, qual que cai primeiro? Os dois caem. Porque cada um tem 1 quilo, é o peso. E aí, mas aí se um livro tem 50 quilos, outro tem 100, com a mesma área, com o mesmo vai cair os dois juntos? Os dois juntos. Cara, então agora, se eu soltar esse papel, esse daqui é leve e tem muita resistência do ar. Mas não pesa tanto quanto sim, agora uma coisa que tem, porque tem uma resistência do ar e vai ficar boiando. Mas se eu pegar eu e a piscina, eu e ela pular no mesmo lugar, de mão dada, nós vamos cair juntos, nós não vamos nem nadar a mão, porque vai cair junto. Porque não é o fato do peso. Todos os corpos na natureza, existe uma coisa chamada gravidade. Essa gravidade atrai todos os corpos com a mesma velocidade, com uma aceleração de 9,5 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa. Né? E essa gravidade existe no Sol, nos planetas, nos satélites. A Lua está lá paradinha, lá girando, ela gira no próprio eixo, está lá. Mas ela está lá, ela está presa por onde? Pela gravidade da Terra. Se a gente isolar a gravidade da Terra para a Lua some por milhares e milhares de quilômetros de repente, numa velocidade monstruosa. E nós, a Lua, os planetas, estão tudo presos a gravidades. Todos nós estamos em movimento. A gente fala assim, será que a gente está indo para o espaço? A gente está viajando no espaço a velocidades astronômicas, né? Viajando pelo espaço. E ela está seguindo. A gente nem percebe, a gente não percebe nem o movimento da Terra, porque nós estamos presos à gravidade. Senão, na hora que nós estivéssemos do outro lado da Terra, olhando para baixo, ia despencar todo mundo. Mas não despenca porque todos nós estamos presos a essa gravidade. Né? Eu só quis demonstrar isso porque a ciência tem que comprovar aquilo que ele faz. Só não comprova aqui para não soltar os dois aqui no chão. Mas se eu soltar os dois livros, o maior problema é soltar junto. Mas a ciência ela tem que comprovar. Ela tem que estar caminhando de tal forma que praticamente ela seja para todo mundo. Aí o Haidar, observando lá no laboratório dele, encontrou um tipo de uma bactéria que não está registrado em nenhum canto. Aí o Haidar, ele vai fazer um monte de estudos sobre aquela bendita bactéria, que às vezes ela não sirva para nada de imediato para nós. Ele vai fazer um monte de estudo, vai passar a vida inteira dele estudando, tal, dá um nome para aquela bactéria, lá, dá o nome todo, registra, publica numa revista científica, e essa revista científica vai ser propagada pelo mundo. Vários cientistas vão pegar os dados que o Haidar colocou e vai começar a fazer observações para ver se bate com a dele. Mas vai ter algumas coisas que não vai bater. Aí o que eles vão estudar e vão concluindo. Aí estudou aquela bactéria e ela ficou lá, foi estudada, colocou lá nos registros, tudo. Daqui 20 anos, talvez aquela bactéria vai ser utilizada para desenvolver algum medicamento numa época. Mas o estudo básico, por isso que a gente fala, na ciência existe o estudo
aquele que não leva a lugar nenhum. A ciência natural, ela não leva a lugar nenhum. E a ciência aplicada. Por exemplo, nas universidades tem mais a ciência pura. Os estudantes lá estão estudando a botânica, os animais, os seres humanos, coisa às vezes não é de imediato aplicada. Mas para o laboratório farmacêutico, compensa para ele aquilo que é aplicado. Por exemplo, vocês lembram quando surgiu a AIDS? Foi um boom, um medo tremendo, e não sei o que lá, Aí um laboratório, a Wellcome americano, ela pegou, colocou 500 cientistas na época e subiu para 5.000, pesquisando o que provocava AIDS. Aí descobriram o bendito vírus HIV. Mas a indústria que bancou isso, ela bancou isso para quê? Ela tinha que produzir um produto que a pessoa pudesse, pelo menos, conviver com o problema. E ela, durante muito tempo, aí eles conseguiram. Aí eles formaram, teve um produto, a azidovirina, se eu não me engano, que praticamente ela veio junto. Só que você tomava ela, você passava mal, caía todos os pelos do corpo, e não sei o que lá, não sei o que lá. E hoje não. Hoje existe o coquetel. Uma pessoa que está com AIDS, ele toma um coquetel. O que é um coquetel? É um monte de drogas lá dentro para não estragar o estômago, para não cair os pelos do corpo, né? Tem a talidomida. Talidomida é um produto, sabe? Os mais antigos talvez ouviram falar. Uma mulher antigamente passava muito mal na gravidez. Às vezes ia no médico, o médico prescrevia talidomida. Essa talidomida, ela tomava, passava a gravidez no suave. Mas começaram a verificar em várias partes do mundo que muitas mulheres que tomavam talidomida nasciam crianças com algum problema, falta de um braço, falta de cabeça, falta de orelha, isso, aquela. E era essa talidomida. Mas era um santo remédio porque ela aliviava todos os males da pessoa. Quando foi descoberto, Então é um produto, hoje, no AZT, ele praticamente faz parte, porque ele dá um bem-estar para a pessoa. E hoje uma pessoa com HIV, ou AIDS, com a AIDS, ele vive normalmente, e hoje eu estou conseguindo até praticamente curar muitas pessoas, mas ele pode viver normal na sociedade. Mas isso você vê que é o progresso da ciência. Uma coisa vai puxando para outra. E assim vai. Gente, quer comentar alguma coisa, fica à vontade, senão eu fico falando. Hã? Está parecendo a idade. Como assim parecer mais tarde? Eu sou bem mais. O que você quer dizer? Fico lá. Então, ao longo do tempo, é isso aí. E os mentores espirituais? Onde que eles entram nessa história? Aí, né, são os estudos metódicos, né, que a pessoa tem que verificar. E aí depois o Aidário ele vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Eu não preparei nada, senhor. Não, mas veja bem. O senhor está me colocando Não. aqui numa situação, mas eu posso, sim, mas eu gostaria que o senhor ficasse do meu lado aí, porque eu vou fazer um monte de perguntas. Não, pode fazer. Mas assim, em forma de nós assim, interagir. Porque na realidade hoje o objetivo é da gente realmente só sintonizar a ciência. A ciência, ela é uma ciência, ela é empírica, ela exige teste, exige controle. Vou fazer um teste nesses bichinhos aqui. Faz o teste. É só naquele bichinho? Não. Tem um grupo controle e um grupo teste. Eu tenho 200 camundongo aqui, 200 camundongo aqui. Esse daqui é o grupo controle, que você não mexe neles. E do lado você tem um grupo teste, onde você vai mexer. Para ver se... morreu um. Do grupo teste. Não morreu nenhum do grupo controle. Opa! Se morreu um, significa que tem que ser estudado um pouco mais. Por exemplo, no Butantan, tem assim não só no Butantan, nos laboratórios, hein? E eu praticamente fiquei muitos anos, o que me afastou da pesquisa é que ao longo do tempo eu me tornei especialista em teste de animais. Ao longo da vida,
Me tornou. Por isso que eu pulei fora e fui para o magistério. Porque desde camundongo, macaco, cavalo, tudo isso, eu lembro perfeitamente que uma vez eu levei a família na fazenda em Itu, onde eu fazia teste, e meu filho estava junto, minha filha, estava lá. Daqui a pouco era um carro diferente, era o nosso particular, não era o do laboratório. Quando eu entrei na fazenda, todos os bichinhos, cavalos, boi, os carneiros, porcos, eles vão para a cerca olhar, eles são curiosos. Aí eu lembro que eu desci do carro. Quando eu desci, os bichinhos, ó. Eu lembro que o meu filho falou para mim, falou assim, pai, os bichos detestam. Lógico, era o especialista em agulhas. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta para te fazer. Faz. Qual os benefícios, você falou sobre animal, né? E sobre a sangria, qual o benefício que a sangria traz para os animais? Não é muito, mas ajuda. Quer ver uma coisa? Doar sangue é bom? Não estou falando só o lado moral, espiritual, nada disso. É bom, porque na realidade, quando tira 480 gramas, que é 480 gramas que tira da pessoa, você concorda que seu corpo vai ter que fabricar novos 480? Então vai fabricar tudo novo. Isso vai levar 15, 20 dias, né? Ou mais para fabricar aquilo lá. Então, nesse sentido, se existe alguma substância naquele animal que está provocando e você tirou lá meio litro, ou mais, depende do tamanho do animal, né? Então aquilo lá vai dar aquele alívio temporário para o animal, não vai curar. Se ele tiver uma infecção, não vai curar. Se ele tiver uma inflamação, não vai curar, mas vai aliviar o bichinho lá um pouco. Eu fui criado em uma fazenda e a gente fazia isso, né? Olha a sangria. Mas não sabia, eu não sabia o significado Da sangria. O benefício que podia ter para o animal sobre isso aí, você estava falando. Isso. Mas o benefício está porque vão imaginar que ele tenha... Seria a renovação do sangue. De uma parte do sangue. De uma parte do sangue. Por exemplo, nosso corpo, nós temos uma média de 4,5 litros a 5 litros de sangue. Então a gente tira praticamente meio litro, quando você faz uma doação, 480 gramas. Então você tirou aquela parte vai ser renovada. É nesse sentido que vem, antigamente, inclusive nós éramos tratados com sangrias, né? Que era feito com sangria. E o sanguessuga? O sanguessuga. O sanguessuga é nada mais do que é um verme que a gente chama chata, não, faz parte da família das minhocas, né? Ela vive no sangue, ela gruda, na ventosa dela, ela tem um anestésico, que ela gruda, você não sente quase nada, porque ela dá uma anestesia, aí ela suga o sangue necessário. Então, antigamente se usava esse tipo de... Para fazer a sangria. Isso aqui podia pagar e pagar muito, porque lá no médico tinha um monte de sanguessuga que ele tinha lá e colocava até 50 sanguessuga no corpo da pessoa. Mas esse anestésico da sanguessuga também depois foi desenvolvido, estudado, essas coisas todas. Mas se você anotar, é isso aí. Fazer outra pergunta, professor. Vírus, bactérias, todos os tipos de processos que nós já vivenciamos ou experimentamos, ele é inerente ao planeta? Ou nós, de uma certa forma, produzimos algo diferente no planeta? Olha, existem muitas formas de vida no planeta que a gente não conhece. Se você, por exemplo, você sabe que existem pesquisadores que vão lá no meio do mato, lá numa selva amazônica, afastados, ficam lá expostos a quê? A pernilongo, picar-lhe à vontade. Para quê? Para justamente estudar. Existe uma série de seres vivos que a gente ainda não conhece. Tem um monte de plantas que a gente não conhece. Igualmente no Amazonas, nesse lugar. Imagine nas fossas abissais no fundo do oceano. Então, nós temos uma série de seres vivos. Agora, que o homem pode manipular esse ser vivo,
Hoje ele pode, mas nós temos uma série. Por exemplo, quando nós vem a Covid, a gente já imaginava que era coisa do laboratório. Pode ser, não estou dizendo que não seja, mas nada, é uma questão, quanto mais você vai invadindo o meio natural, você vai ficando mais próximo de um monte de seres que vivem naquele meio. Doenças que não afetam ele. Mas o ser humano, ele vai invadindo, então ele vai ficando suscetível. Então, nós não sabemos de onde que vem a Covid. Mas, assim, o que se tinha? Que era praticamente lá dos morcegos, né? Porque lá, naquela região, o pessoal come morcego. É que nem, por exemplo, você come no interior do Brasil, todo mundo come ainda carne de tatu. Mas qual que é o bacilo praticamente que provoca a lepra, a hanseníase? Esse bacilo, ele é comum, ele é um predador natural, ele é um produto natural lá do tatu. No tatu não provoca nada. Você vai comer um tatu, comeu ele mal cozido, mal passado, mal... Uma vez nós fomos no leprosário de Santo Ângelo, e tinha uma mulher que falou assim, olha, eu não entendo, eu peguei a hanseníase quando eu tinha 5 anos. Aí eu conversando com ela, né? Ela falou assim, eu só ia uma vez por ano com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos para a cidade. E de repente, ela ficou com hanseníase. E naquela época pegou, mandava para leprosário. Não tinha meia história. Hoje não. Hoje tem sulfas que controla isso sem problema. Mas naquela época, a hanseníase era uma coisa dessa forma. Então, e ela foi isolada e ficou longe da família dos 5 anos, e ela tinha mais de 60 anos hoje, né? Então, por quê? O mais provável, mas eles comiam muita carne de tatu. Às vezes comeu aquele pedaço mal frito, mal assado, mal cozido, sei lá, uma coisa, ingeriu, e talvez foi esse o caminho. Talvez, não estou afirmando, mas talvez seja esse caminho que é, porque aquele bacilo vive naquele bicho, provoca nada. Deixa ele no cantinho dele, seguindo. Mas o pessoal come muito. Doença de Chagas. A doença de Chagas é o barbeiro. O barbeiro, no Brasil, como tem muitas casas de pau a pique, o barbeiro, que é o inseto que suga sangue, ele fica nas frestas das casas. Durante a noite, todo animal hematófago que se alimenta de sangue, ele sai à noite, ele não sai durante o dia. É que nem morcego, tem alguns, raríssimos, que sugam também sangue, mas é mínimo. A maioria dos morcegos é coisa mínima. Aqui no interior do Brasil também tem. Eles praticamente se alimentam de sangue de boi, de vaca, essas coisas todas. Aqui em São Paulo tem muito fazendas. Então, mas o que tem muito morcego é aquele que come insetos, insetívoros, o néctar, flores, frutos e sangue, mas sangue é a minoria. E aí o barbeiro, ele fica nas frestas das casas. O pessoal foi invadindo o território dele, ele vai esconder na tua casa, lá na frestinha. Aí você dorme, ele vai e pica a pessoa. Por que barbeiro? Porque ele pica principalmente a região do rosto. Aí onde ele pica, ele tem um anestésico, ele está lá picando você. Mas no momento que aquele sangue está entrando no intestino dele, ele está defecando, está liberando fezes. Muito pouquinho. Mas nas fezes existe uma forma do barbeiro, do parasita. Aí quando ele picou e vai embora, a pessoa sente uma coceirinha. Na hora que ela sente a coceirinha, ela coça. E empurra parte das fezes contaminadas do barbeiro para aquele buraquinho. Ela penetra na circulação sanguínea, vai em alguns órgãos e vai se reproduzir. O coração, no seu lugar, e vai se reproduzir. E aí o que acontece? Aí, normalmente, o grande problema é que dá a dilatação do coração, né? Aí tem muito problema de embolia, porque o coração inchou, é o que mais mata as pessoas. Mas só para você ver, no Instituto Dante Pazzanese, eu não sei se hoje é feito isso,
Mas antigamente eles tinham criação de barbeiros. Como hoje não precisa, hoje o laboratório resolve. Como você sabia que o cara ele era chagásico, ele tinha doença de Chagas? Isso no passado. Aí você ia lá fazer o exame, eles colocavam esses barbeiros saudáveis para picar a pessoa em vários pontos do corpo. Deixava a pessoa lá. Depois pegava aqueles barbeiros, criava, deixava um tempo, depois espremia o abdômen dele. E aí examinava no microscópio. Se ele tivesse o parasita lá, aí sabia que aquela pessoa tinha doença de Chagas. Você vê? Hoje não, hoje eu acredito que esteja muito mais já, não precisa mais o cara ficar exposto lá. Inclusive esses barbeiros, o que eles se alimentavam? Eles pegavam um frango e colocavam lá. Aí se alimentava do sangue do frango. Mas tudo animais controlados. A ciência é assim, a gente começa a falar, vai longe, tem vários. Assim que vem a evolução, né? E assim vem a evolução, a modificação. E o planeta vai seguindo, muitas coisas vão mudar. O que é hoje não vai ser no futuro. Daqui 150 anos, nós lá na frente, vão falar, nossa, como aqueles caras de 2025 vivia? E vivia. Né? Como é que é? Não, mas assim, como é que uma pessoa ia saber que o cocô de um inseto ia fazer aquilo? Não, exatamente. Até chegar o Oswaldo Cruz, que foi o cientista que começou, por que será? E começou a estudar o ciclo, né? E aí chegou à conclusão que existe hoje. Hoje é dengue, hoje é isso, hoje é um monte de coisa. E sempre vai surgir novos. Tudo bem? Algum comentário, fica à vontade. Não, tá bom. Obrigado. Das próximas vezes, a gente vai pegar. Hoje era a ideia de ciência. Aí, próxima vez, a gente vai pegar aí um tema por vez, para a gente conhecer um pouquinho mais de tratamentos, de terapia, e assim vai. Aí eu preciso da ajuda. Você fica aí. Bom, primeiramente agradecer o Laércio, né? Porque, como foi dito, falar de ciência em uma hora é impossível, né, Laércio? A gente leva milênios para descobrir aí que o cocô do barbeiro é que prejudica, né? que transmite aí a doença. E como eu estava pensando aqui, né? A nossa doutrina, ela é baseada em três pedaços: ciência, filosofia e religião. E pegando a questão da ciência, Lércio, tudo que você falou, eu tinha ali uma imagem da parte espiritual agindo, né? Então aquilo você começa a acumular um monte de informação relacionada àquilo que você estava nos expondo. E o que mais me chamou a atenção é a questão, né, por exemplo, o Oswaldo Cruz. Ele foi através de Oswaldo Cruz que descobriu aí a questão do barbeiro. De onde veio Oswaldo Cruz? São os nossos verdadeiros missionários. São aqueles que são, né, enviados do mundo espiritual para o quê? Ajudar o desenvolvimento na Terra. Eles são inspirados. Isso, todo. Perfeitamente. Então, a máxima do Espiritismo é que o homem, ele precisou que outros seres mais desenvolvidos do que nós, para nos ajudar a descobrir o que já estava no planeta. Porque a minha pergunta foi baseada nisso. Ninguém inventou nada, descobriu. Nada é inventado aqui. Todos nós descobrimos. Então, através do quê? Do período da ciência. A espiritualidade, por sua vez, ela não chega aqui para mim e vai falar, olha,
Amanhã você vai descobrir a cura sei lá, do câncer. Não. Nós precisamos ter pessoas, cientistas que estão ali desenvolvendo, pesquisando, fazendo teste, indo para um lado e para o outro, e de repente, Laércio, ele fala, eureka, descobri esse vírus. Uma ova, desculpa a expressão. Ele conseguiu, né? Ele teve a inspiração, teve a ajuda da espiritualidade e mais a capacidade científica dele, porque não foi dado de graça. Porque seria muito fácil para nós, seres humanos, isso. Mas vocês percebem que tudo aquilo que a gente passa tem um período de maturação? Como o Laércio bem falou, daqui a 50 anos vai dizer como é que nós vivíamos aqui no planeta com todas essas interferências, até de higiene, de outras que a gente tem hoje aqui. Como é que se descobriu? Santos Dumont, como é que ele sozinho, né, foi lá e descobriu? Não, foi através de pesquisas, através de testes, de vários tombos de outros, que conseguiu chegar. E a espiritualidade, por sua vez, não vai agir de uma forma assim, ó, Santos Dumont, não, ó, você tem que fazer isso. Não. Eles vão nos ajudando, Laércio, a desenvolver, a progredir. Eu já li alguma coisa, eu diria assim, um cientista dorme com uma ideia, está com uma ideia ali, né, que está pesquisando, está ali, ele percebeu alguma coisa ali. Eu li, e às vezes eles dormem com isso ali e acordam de manhã, o eureka. Eureka! O que aconteceu? Às vezes durante a noite, no ponto que ele teve, né, amigos espirituais, mentores, ele vem com às vezes não com a solução, mas com mais alguma coisa, mais alguma coisa, ele vai em frente aqui. Então, no sono físico deve acontecer muita coisa. Nossa! E uma coisa, que vocês reparam que tudo tem que ter um pouco de sofrimento da nossa parte, tudo tem dois lados. Por exemplo, Santos Dumont, ele inventou, né, ele descobriu lá o aparelho para ajudar o quê? A nós nos movimentarmos melhores sobre a Terra, nos locomover. E aí vem um sujeito e fala, poxa, eu vou pegar essa ideia e vou começar a jogar bomba em todo mundo lá de cima. Então, tudo. Então, por exemplo, essa questão do vírus do Covid, como foi? O ser humano cavou bastante para achou um vírus lá bendito. E ele colocou ou criou, foi lá para o laboratório e, opa, isso aqui pode me servir do quê? Ele não foi pensando só na parte científico de ajuda, não, ele pensou que, eu vou jogar essa praga aí, como, não sei, a gente está dizendo aqui, eu não tenho certeza, mas vamos espalhar isso, vai morrer um monte de gente, que é o que está precisando no planeta. Então, existe sempre, Laércio, um lado de maturar, um lado que a gente precisa sofrer. É um lado que, não porque a gente precisa, é um aprendizado. Então, é um aprendizado que ele teve, por exemplo, como é que o Oswaldo Cruz descobriu, já estava lá, isso já acontecia, mas ele descobriu que foi através das fezes. Com relação, às vezes o homem invade, às vezes o homem começa a invadir. Invade. Onde existe um equilíbrio, um ecossistema que se autoajusta harmonicamente. Existe um equilíbrio. O homem começa a invadir, e aí nesse momento é que o animal deixa de viver no habitat natural dele, onde existe um equilíbrio, o homem interfere nesse equilíbrio, e aí nesse momento o barbeiro mudou um outro sítio dele. E aí de repente houve a evolução a partir dessa interferência do homem num ciclo harmônico que havia. Mas aí se descobriu também, você falou, uma interferência trouxe um outro benefício. Você quer ver uma coisa que também que veio de encontro a isso? A AIDS. O que estava acontecendo conosco aqui naquele momento do nosso período aqui na Terra? Sexo desenfreado. Nós estávamos assim, todo mundo fazia sexo, tínhamos ali as curas,
da gonorreia, da sífilis, nós já tínhamos ali. Aquilo, para nós, nos dava tranquilidade para fazer qualquer tipo de relação. De repente, surge aí vírus ou bactéria? Vírus. Surge um vírus. De onde veio esse vírus? Do nosso próprio planeta. Alguém, de uma certa forma, desenvolveu esse vírus para controlar. Então, existe um equilíbrio, você percebe isso. Né? Então, puxa vida, nós estamos ali virando, nós vamos voltar para a idade da pedra lá, em que nós estamos, o planeta, ele precisa evoluir e não regredir na evolução científica. E nós estávamos ali usando o sexo de uma forma totalmente... O que aconteceu? Todo mundo começou a usar lá os preservativos e tal, e começou a se cuidar, mas não do preservativo, mas sim para não morrer. Depois que aconteceu o que os cientistas começaram a fazer? Ir pesquisar. De onde vem, como vem, de que forma, né? Até chegar onde chegou, e chegou lá no coquetel, que através dos estudos científicos, ele descobriu, ele descobriu ali que existia um processo que poderia amenizar isso. Eu vejo isso, inclusive, para outras questões mais graves que a gente está... Por exemplo, o mal de Alzheimer. É decorrente do quê? Nós desencadeamos a nossa vida aqui na Terra. Nós prolongamos a nossa vida na Terra. De 30 para 40 para 50. Talvez esse processo já existia conosco. Só que nós não tínhamos tempo de viver até que a maioria começa a desencadear a partir de 50, 60, 70 anos. Como nós pulamos uma fase, está ali uma outra que precisa ser ajustada. Então hoje tem várias teorias sobre o Alzheimer, mas nada concreto ainda. São teorias. Salvo, eu não tenho aí... São as doenças dos idosos. Isso daí está aparecendo, estão vivendo muito. Então, precisa ali estarmos mais uma vez evoluindo, e é isso que nos alavanca o desenvolvimento do planeta. E isso faz parte do quê? Do nosso conceito espiritual, de como a gente precisa evoluir. Não é assim, nós não vamos evoluir somente ficando aqui, né, vivendo, comendo, bebendo. Não, a gente tem que experimentar de tudo. A gente já passou por várias fases, né? Por exemplo, quando você falou do Tiradentes, de cortar uma perna, puxa, aquilo era feito a sangue frio, sem nenhuma anestesia, sem nada. É o que tinha para tentar. Era fazer aquilo. A ciência evoluiu, né, de uma forma que nós hoje praticamente não sentimos dor. Certo, Lércio? Na maioria das nossas, a gente tem recursos para não ter dor. Então, isso é uma forma de ajudar a nós nos mantermos aqui. Agora, uma pergunta espiritual. Por que a gente, esses seres, vamos dizer assim, superiores, nos permitiram e nos deram as inspirações para nós prolongarmos a nossa vida aqui na Terra? Quem sabe? Porque que a espiritualidade ajudou a ciência a prolongar a nossa existência, o nosso tempo de vida aqui na Terra, de 40 para 60, 70, 80, 90. Isso! Então existe, exatamente, cientificamente, isso. Cientificamente, Laércio, se eu estiver errado, isso de acordo com a ciência espírita, nosso corpo foi projetado para viver 120 anos, tá? Até o momento da sua total exaustão, né? Até começar todos os nossos órgãos a começarem ali, né, da pau. Então, o nosso processo na Terra seria até os 120. Mas nós não conseguimos chegar até lá, ainda. Né? Porque ainda...
porque ainda está precisando lá do Valdeci para ajudar, né? Quantas pessoas, através da sua presença, da sua técnica, que você estudou e que aprendeu, ajudar aqueles que estão precisando ali, que estão enferrujados, e através do seu processo, ele ressuscita. Foi uma técnica. Vocês foram, né, avaliando, estudando para prolongar aquele processo, assim como a ciência. Porque quanto mais nós perdurarmos no planeta, encarnados, melhor é o nosso desenvolvimento. Eu não preciso estar, né, fazendo ciclos, cortando os ciclos que eu preciso ter. Então, se o meu ciclo era dependendo 120, eu não conseguia nem um quinto do meu ciclo. Então agora eu já estou chegando no quê? 3/5, 4/5 do meu ciclo. Você otimiza o seu trabalho. Exatamente. Então a ciência, junto com a ciência espiritual, estão criando todo esse processo de evolução do planeta. Até que nós, de um determinado período, daqui 20, 30 anos, a gente vai se deparar e falar, né, como é que aquele pessoal conseguia tanta coisa, como a gente está vendo, né, o Tiradentes lá, que arrancava dentro do boticão e pum, tirava o negócio. As pessoas tinham sanguessuga que enchia no corpo. Pelo amor de Deus, como é que era? É tudo loucura, não é? E nós lá na frente vamos estar com essa mesma sensação das loucuras que nós estamos fazendo hoje, à luz daqui a alguns anos. Quer dizer, a espiritualidade está auxiliando a gente a cada dia Tudo. para chegar a 120 Exatamente. Eles estão nos ajudando, porque você evita de ficar indo e voltando, que é um trabalho. Você sabe que isso não é fácil, né? Você desencarna, chega lá um doidão, né? Você não sabe nem o que você está fazendo lá em cima. O tempo que a gente perde na espiritualidade, até você ter o discernimento de quem você era, do que você fez, não é verdade? E fora a fila que tem lá. E fora a fila. Por quê? Quem está encarnado hoje não quer mais saber de filhos, né? Então, o que acontece? Eles vão ter que dar um jeito, vão ter que estão criando. Não criaram o bebê de proveta? Por quê? Que coisa da época. Como que a religião, não sei se você lembra disso, como que a religião vê essa questão de ter um nascimento através de proveta? Já vou te dar a palavra, Zé. Como? De que forma? É através do quê? Da espiritualidade, que não importa se você nasce de um modo natural ou de um modo outro, que você possa ter essa permissibilidade, né? Essa permissão. Então, é possível. Então, o bebê de proveta foi uma condição. E vão existir outras condições para que a gente consiga habitar, ter condições de ter outras criaturas aqui. Talvez, quando um país se torna mais evoluído, não sei o quê, com controles, onde vai ser começar a desembocar nos vai jogar? Nos países mais pobres, não tão evoluídos, que se faz filho ali. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, é incrível. Hoje, meninas, infelizmente, com 12, 11 anos, já estão aí, infelizmente, sem preparo nenhum, já dando a possibilidade. É castigo de Deus? Não. São as necessidades que nós precisamos de estarmos aqui. Você tem muitas pessoas que já estão adotando essas crianças. Que já está vendo um outro movimento de adoção. E não importa quem seja. Então, com a questão só voltando à parte, né, que eu comecei, eu vivia 30 com ciclos, eu ficava indo e voltando, dando muito mais trabalho. Se nós colocarmos aquele lá, o Aidar, para viver até os 120 anos, você imagina só, hein? Como é que fica? Né? Então, já pensou, né? Então, e isso faz bem para quê? Para nós, porque é a lapidação do nosso espírito. Chicão, você queria fazer uma pergunta? Eu estava falando, diferente com o Laércio, que tem uma cidade do estado de Sergipe e tem um museu e eu fui visitar, Laércio.
E os alicates do dentista, né? Aí você falando aí, eu lembrei, olha a evolução, como que está hoje, né? Que já está tudo pequenininho, Você né? quer ver uma coisa? A chave que a gente abre a porta hoje é pequenininha. Imagina a chave lá do Bom, gente, para encerrar, né, só para a gente já está quase chegando no nosso período final dessa primeira etapa, que depois a gente tem os passes, né, como a gente programou, como a ciência ela está evoluindo muito mais rápido do que nós possamos imaginar, porque a gente não se dá conta de tanta descoberta que está acontecendo no mundo científico. Antigamente era uma coisa assim, né? Conseguiram a luz, era algo que era mais expressivo, que ajudava diretamente a nós. Só que na ciência, ela evolui numa velocidade muito maior que antigamente, porque estamos descobrindo cada vez mais assuntos, só que não dá tempo do cientista lá e pontuando, ele vai chegar só, ele faz um resumo, né? Ele não fica ali, então, e as informações para nós também, é a mesma coisa que alguém vem falar aqui sobre eletrônico, que o elétrico não sei o quê, né? Eu estou entendendo nada sobre isso aí, mas é o que acontece, está acontecendo conosco. E em outros processos, né, de trabalho, de moral, também estamos evoluindo para o quê? Para a melhora do planeta. O planeta, ele continua igual, não vão existir outras doenças aquelas que já existem, outros minerais que aqui não existem. O que está se transformando somos nós. Estamos nos ajustando ao planeta e com que ele possa nos dar de melhor. Tá bom? Agora eu faço a pergunta, eu queria que você me ajudasse mais aqui, né? Tá tudo bem? Então, alguma dúvida a mais? Alguém gostaria? O universo, o conhecimento que tem no universo, na história, na geografia, na matemática, em todas as... O universo, na astrologia, na arqueologia, em tudo que existe. Se nós considerarmos que todo o conhecimento do universo seja esse teto inteiro que nós temos aqui, o que o homem sabe? Se eu achar uma sujeirinha de mosca, é isso que nós sabemos em todas as ciências. O restante ainda é o que está para descobrir. Muito obrigado, então, a vocês. Muito obrigado, Laércio, por essa palestra maravilhosa que nós pudemos aqui saborear, né, que ajuda e esclarece muita coisa para nós. E tenho certeza que você poderia estar sempre aqui nos dando, né, em outras oportunidades, nos dando essa oportunidade da gente estar evoluindo, né, porque estamos aprendendo. Evoluímos aqui também, e quando a gente retorna para o mundo espiritual, a palestra do Laércio estará registrada na nossa consciência, com certeza. Obrigado, uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Eu vou concluir.